Olá, muito boa noite para você ligado na tela da NTV 8.1 Digital. A partir de agora, você que acompanha aí na sua casa, o programa Mais Saúde está no ar, feito para vocês, com vocês e por vocês. Você também que acompanha em todo o Brasil, através da página do Facebook, na página NTV Patos de Minas. O Mais Saúde, você que já conhece, você que não conhece, é o programa feito com muito amor, levando informação para você, qualidade de vida. E eu costumo dizer que você aí, telespectador, você aí de casa, pode aproveitar para mandar a sua pergunta. Aproveita aqui que a consulta é grátis. Tirando todas as suas dúvidas, o telefone está aí na sua tela para você participar, 3821-4488, e tem também o nosso WhatsApp. Hoje no WhatsApp tudo fica mais fácil, tá aí na sua telinha para você mandar a sua pergunta, o seu questionamento. Fique bem à vontade que o nosso programa hoje é feito para vocês. E temas atuais de suma importância para toda a sociedade patense, para toda a região. A gente vai abordar um tema que infelizmente a gente traz novamente à tona aqui no programa, que está aí dentro dos lares, está no seu trabalho, está na sua casa, perto de você, ou às vezes acontecendo com você mesmo. A gente vai falar de depressão, é isso mesmo, o aumento da depressão e ansiedade. Toda ansiedade causa depressão, enfim, todas as diferenças e todas as perguntas a gente vai falar com quem realmente pode falar do assunto e conhece bem essa bandeira, esse tema, na tela com a gente, dividindo aqui no Mais Saúde, diretamente do aeroporto em Belo Horizonte, na Vida Corrida, está aí ao vivo aqui com a gente na nossa programação, ele que é meu xará, o Davi Vidigal, que é psiquiatra. Doutor Davi, seja bem-vindo à NTV, boa noite. Viva você, David, meu xará, feliz de ter a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês, para a gente desmistificar um pouco essa pandemia de depressão que tanto se fala pelos quatro cantos da Terra. E é isso, como você bem começou e bem falou, essa pandemia, a pandemia do vírus, da Covid, o SARS, a Covid-19, ela contribuiu para o aumento de pessoas com depressão, com o aumento da ansiedade também? Veja bem, aconteceu um fato que já era esperado. Mulheres e jovens, adolescentes jovens, na faixa dos seus 20 anos, nós tivemos um aumento, né, do número de casos de, entre aspas, diagnósticos de depressão e ansiedade. Por que eu estou colocando dessa maneira? A gente está, se Deus quiser, saindo de uma pandemia real, que é o Covid, né, e bem provável a mídia no geral vai começar a dar um outro grande alarde, que seria a pandemia dos transtornos psiquiátricos, dentre eles a depressão e a ansiedade. Eu sou psiquiatra há 30 anos e aproveito esses momentos que eu tenho com a mídia para bater um papo muito realista. Olha que interessante, David. Em 30 anos atendendo como médico psiquiatra, de cada 10 pessoas que apareciam no meu consultório dizendo ter depressão, 9 não era depressão. Era dor de amor, dor de corno, dor de cotovelo, dor de dívida, dor de gastar demais, dor dos pecados capitais. Aí nós falamos da preguiça, da inveja, da ira. É claro que o Covid fez com que muitas mulheres, por isso que aumentou o número de mulheres sofrendo, como digo, entre aspas, da depressão. Por quê? Elas ficam mais em casa, houve um aumento da violência doméstica, muito desencadeado, porque também houve um aumento absurdo do consumo de álcool e outras drogas, e, consequentemente, o aumento da violência. O jovem adulto, não pôde sair, não pôde ir para suas baladinhas, não pôde namorar, então é normal você entender
essa angústia nesses dois grupos, das mulheres que aguentam a lida dentro de casa, que tem que fazer a comidinha, limpar a casa e muitas vezes aguentar o marido resmungando, brigando, bebendo e ainda levando uns tapas muitas vezes. Esse é o panorama mais ou menos que aconteceu em muitos lares pelo Brasil afora. Eu falo diretamente assim, porque eu não sei quanto tempo eu tenho para poder estar conversando, mas para estar dizendo para vocês algo que de repente as pessoas não param para pensar. Desde que o mundo é mundo, olha que interessante, David, desde que o mundo é mundo, fica à vontade. o ser humano, ele não nasceu para ter uma felicidade perene. O nosso humor, ele oscila como uma cobrinha. Ele sobe e desce. Então, se tem uma notícia boa, você fica feliz. Se tem uma notícia triste, você fica triste. A pandemia está acabando, você fica feliz. Começa uma guerra na Ucrânia, você fica triste. Só que tanto a alegria quanto a tristeza, elas vêm como uma explosão e somem. Por quê? Na verdade, o que acontece não é que os fatores externos são o causador tanto da alegria quanto da tristeza, mas sim a nossa inteligência emocional que faz a gente responder pelo que acontece de alegre e pelo que acontece de triste. Hoje nós vivemos uma toxicidade da positividade, uma toxicidade de que nós temos que estar sempre alegres e felizes com tudo. E isso é utópico. Só para você ter uma ideia, de 1950 ao ano 2000, 2010, várias pesquisas foram feitas em países de primeiro mundo, como Estados Unidos e Japão, que tiveram um crescimento econômico exponencial. Era para se pensar que, bom, como estão ganhando muito mais, consumindo muito mais, carros eletrodomésticos, cirurgias plásticas, viagens, as pessoas eram para estar significativamente mais felizes. E na prática isso não ocorreu. O índice de qualidade de vida, olha que interessante, o índice de qualidade de vida e de felicidade do americano antes da guerra e pós-guerra, que fez os Estados Unidos enriquecer, que fez o Japão enriquecer, é o mesmo. O que isso prova? Que a felicidade, de fato, não tem a ver com o vil metal. Vou contar uma curiosidade. Há mais ou menos 10 anos eu fiz uma pesquisa pelo Brasil todo, de Jeep, fazendo uma pesquisa sobre o que seria felicidade para o ser humano. Foram 1.200 entrevistados, em que eu perguntava, o que é felicidade para você? E rapidinho alguém dizia alguma coisa. Desde pesquisa com pessoas em postos de gasolina, hotéis, em trânsito, e eu tive uma variedade enorme de respostas, desde felicidade é um par de peitão, felicidade é um carrão, felicidade é um monte de mulher boazuda, felicidade tal. Na prática, o que mais bateu, tirando a questão da fé, que é pessoal e intransferível, felicidade ficou em primeiro lugar, estar com quem gosta. Então já vai uma pergunta para quem está ouvindo esse programa agora ou depois. Você está com quem você gosta? Porque se você não estiver com quem você gosta, meu amigo, vai ser difícil você estar feliz. E isso acontece dentro do teu lar e no trabalho. Então começa a observar também de trabalho aí, como que é a relação do David com todos os outros profissionais e todos os outros profissionais com o David, porque isso influencia na felicidade. Estar com quem gosta. Lembrando que a gente passa 1/3 da vida trabalhando. Então, por isso a importância de um ambiente de trabalho. Eu que trabalho muito com palestras em empresa, o foco está muito no relacionamento interpessoal. É essencial para uma equipe feliz essa boa comunicação. Em segundo lugar, ficou, olha que interessante, não ter dívidas. Então, antes de você se entupir de medicamento para depressão, para ansiedade, porque você não dorme, meu amigo, começa a trabalhar o que nós chamamos de educação financeira. Eu não sou o Gustavo Cerbasi e tantos outros que falam sobre educação financeira, mas eu vou resumir o seguinte que eu aprendi com meu avô. Educação financeira. Gaste menos do que você ganha. Ponto final. Gaste menos do que você ganha. Se você não está conseguindo fazer isso, é porque você está dominado pelos pecados capitais, que é a preguiça, que é a inveja, a cobiça, que é a ira, e por aí vai, a soberba. Então,
gaste menos que você ganha, não tenha dívidas. Em terceiro lugar ficou ter um trabalho, ter um ofício, uma ocupação. Eu, em 30 anos, desde atendendo, eu não conheci ninguém feliz de fato que não estivesse servindo. Quando eu falo em trabalhar, não é só bater cartão e tirar um dinheiro, não. É servir, fazer algo. Então, mas a vozinha, ela é feliz e não trabalha. Essa vozinha feliz deve fazer bolinho, limpar a casa, receber os netinhos, produzir algo. Porque as vozinhas infelizes geralmente são aquelas vozinhas que só reclamam, que procrastinam, que não fazem nada em casa, espera que o mundo sirva a elas. Eu costumo dividir o mundo em duas categorias: pessoas que servem e pessoas que querem ser servidas. Pessoas que servem geralmente são pessoas felizes, proativas, que não têm preguiça, que vão atrás, que não se lastimam pelo que acontece de errado, não se vitimizam por nada de ruim que aconteça em suas vidas. Estão aqui para servir nesse planeta. Já as pessoas que querem ser servidas, a gente observa muito isso em alcoólatras, dependentes químicos e numa grande esmagadora maioria de políticos, que são pessoas que só querem ser servidas. São aquelas pessoas eternamente insatisfeitas, que quanto mais tem, mais quer e continuam insatisfeitas. Então, se você hoje, nesse momento, está infeliz, antes de se entupir com antidepressivos, ansiolíticos, eu estou com quem eu gosto, eu não tenho dívidas, eu tenho um trabalho, eu estou aqui servindo, porque se você não tiver nesse trilho, meu amigo, a grande probabilidade de você tomar esses remédios à toa. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam, David, Davi, mas por onde eu começo? Comece pelos instintos básicos. Aliás, eu falo muito isso no meu livro, Quem Mexeu na Minha Deprê. Tá? Quem mexeu na minha deprê? Nesse livro, eu falo dos instintos básicos para você ser feliz. E o que é instinto básico? Aquilo que todo animal tem. Todo animal bebe água. Aí eu te pergunto, você está tomando uma média de 3 litros de água por dia? Porque a gente quer tomar remédio, a gente quer tomar vitaminas, a gente quer ir no médico, quer fazer terapia, mas a gente esquece às vezes de tomar água. E o nosso corpo é 70% água. Então, você está tomando água. Lembrando que cerveja não vale, tá? O outro ponto que todo animal tem, que é instinto básico, nós somos o que comemos. Então, desculpe o termo chulo aqui agora, mas é para impactar e você fica pensando. Comida não é para fazer cocô. Então, antes de você achar que você está com depressão, meu amigo, observe o que você está comendo. Ele é essencial à sua vida. E se você não se preocupa com o que você come, certamente você é ou estará doente. O terceiro instinto básico é o sono. Gente, as pessoas gastam com sapato, gastam com roupa e muitas vezes economizam no essencial, que é um bom colchão. Então, compre o melhor colchão que o seu bolso possa suportar, porque você passa lá 1/3 de sua vida dormindo. Lembrando que colchão tem data de validade. Isso faz parte da higiene do sono. Como manter o quarto escuro, não discutir relação. Aliás, eu brinco, a cama foi feita para brincar de fazer filho às vezes e dormir. Fora isso, esqueça a cama para outras coisas. Não fique na cama vendo TV, não fique na cama lendo, porque isso pode atrapalhar a qualidade do teu sono. Não mantenha nada de luz dentro do teu quarto, para que você realmente possa ter um sono natural. Então, antes de você querer se entupir de remédio para dormir, comece a praticar a higiene do sono, a tomar bastante água, que isso, hein? Comer muito pouco à noite e como um rei de manhã. O quarto instinto básico que todo animal tem. Se você esquecer, é só você olhar para o teu cachorro. Um cachorro bebe água, come, dorme, e um cachorro também tem o estresse. E o estresse é saudável. É graças ao estresse que eu estou aqui no aeroporto, indo para uma palestra em Belém do Pará, e eu estou aqui parado conversando com vocês para falar sobre vida, sobre felicidade. Então o estresse, ele faz parte da vida. É utópico você querer viver sem estresse, que é outra celeuma, né? A pessoa achar que tem que estar feliz sempre e não ter estresse. Então eu vou tomar remédio para isso. É um grande equívoco. O estresse faz parte da vida.
Ô, Davi, E o quinto e último instinto sim, pode básico concluir que a gente vai pro intervalo aqui, você conclui. a afetividade, a sexualidade. Então, se você não abraçou ninguém até agora, 6 horas da tarde, não disse para ninguém que você ama, por aí eu já observo que você é um cara que não pode estar feliz. Porque deu 6 horas da tarde do teu dia, você não abraçou ninguém, não disse bom dia para ninguém, não disse eu te amo para ninguém, o que você está fazendo da sua vida? É isso, meu amigo David. Eu falo não, mas pra caramba, né? espera aí que a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Mas antes da gente ir para o intervalo, eu gostaria de te parabenizar. Como diz aquele bom ditado, está super na mídia, está super em alta no hashtag. Que tapa foi esse, viu? A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho mais saúde volta na tela da NTV. Muito bem, o programa Mais Saúde está de volta na tela da NTV. Você que sintoniza na sua casa, 8.1 no canal digital e também para todo o Brasil, para todo o planeta, onde quer que você esteja, acompanhando através da plataforma do Facebook, na página da NTV Patos de Minas. Fique à vontade, você internauta pode compartilhar, pode curtir, coloca coraçãozinho aí e pode também mandar a sua perguntinha aí através da página do Facebook, tá bom? O Mais Saúde leva qualidade de vida para você, de forma gratuita, em forma de muita informação. Telefones estão aí na sua tela para você estar participando com a gente, 3821-4488, esse é o nosso WhatsApp, fica mais fácil de você mandar a sua pergunta. E aproveita que a consulta aqui é grátis e o nosso tema de hoje tá para lá de especial. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre alergia, vamos falar das nossas crianças também, tá com a especialista que já está aqui no estúdio para participar com a gente. Deixa eu só lembrar o nome dela aqui, é a Desirê Vinhal, isso mesmo, já tá aqui, toda simpática, para também tirar as dúvidas de você aí de casa, tá bom? A gente volta direto do aeroporto de Belo Horizonte com ele, psiquiatra muito simpático, te parabenizo pelas explicações e como eu volto a dizer, que tapa, que aula, hein? Muito obrigado, tá aí o Davi do Vidigal, que é psiquiatra, e a gente vai falando vagarzinho assim para ele entender lá, né, meio a essa muvuca, essa correria, já tem outros compromissos, mas Davi, eu gostaria, além de todas as dicas e exemplos que o senhor deu aqui no nosso programa, que o senhor pudesse ajudar um pouco a nossa sociedade a distinguir o que é depressão e quais são os sintomas da ansiedade. Bom, sabe que é mais fácil falar o que não é depressão. Para vocês entenderem, uma pessoa que está dormindo mal, que está ansiosa, ela vai num consultório de um psiquiatra. Ou ela está triste, deprimida, está chorando no consultório de um psiquiatra. Lá, muitas vezes, ela acaba sendo submetida a uma consulta miojo-lame. O que é uma consulta miojo-lame? Em alguns minutinhos ela sai de lá com um diagnóstico de transtorno de humor e ansiedade, uma sacola cheia de medicamentos. Será que isso é depressão? Será que isso é ansiedade? Será que foi avaliado o que eu falo de inteligência emocional dessa pessoa, que envolve os 5 instintos básicos que eu falei? Por quê? Senão tudo vira depressão, tudo vira ansiedade. Como hoje em dia a gente vive uma sociedade em que todos correm, inclusive os médicos correm, é muito mais fácil eu rotular alguém com um quadro de depressão, dizendo que você tem humor triste, que você está dormindo mal, que você está comendo mal, que você está com choro frequente, né, que você está perdendo peso ou ganhando peso. Você observa que são sintomas muito vagos, que eu posso ter esses sintomas depois que eu levei um pé na bunda e não aceito. Será que é depressão ou será que é orgulho demais por ter sido rejeitado? De repente eu acabei de ser
demitido do meu trabalho. É normal eu ficar triste, aquilo que eu falei sobre a pasteurização das emoções, como se a gente tivesse que viver sempre no over, na felicidade. Se eu acabei de ser demitido, se minha casa acabou de ser implodida, se faleceu um ente querido meu, é normal e natural eu passar por momentos de tristeza, por momentos até de insônia, de solidão, de embotamento afetivo. Agora, isso não quer dizer necessariamente um quadro de depressão química que vai necessitar de medicamentos que vão atuar lá na parte neuroquímica do teu cérebro. A psiquiatria, né, até eu falo isso no meu livro, Quem Mexer no Meu Deprê, eu falo da bizarra história da psiquiatria, que há 100 anos atrás, se você visse o que a psiquiatria fazia, parece um filme de terror de Hitchcock muito bem elaborado. E eu digo, e fica registrado sempre que eu tenho oportunidade de conversar, que daqui não muitos anos a gente vai estar falando da bizarrice que é medicar as emoções como são medicadas hoje. Por quê? É muito fácil eu me esconder atrás de um diagnóstico de depressão, tomar umas baguinhas, ficar me vitimizando, achando que o mundo vai solucionar como os meus problemas, como se eu fosse uma criança de 3 aninhos que está fazendo birra e o pai e a mãe vai pegar no colo e vai trazer para casa. Se você é adulto, meu filho, jovem adulto, o mundo não é fácil, o mundo é duro e está na hora de você entender o seguinte: você é responsável por suas dores e por seus amores. Enquanto você ficar se escondendo atrás de uma bandeira de depressão, você não vai nunca sair desse embotamento que você tem. Mas, doutor Davi, existe depressão? É claro que existe. Agora é muito raro. E geralmente, olha que interessante, David, quem tem um quadro de depressão química maior, raramente procura um psiquiatra. Raramente. Como eu disse, de cada 10 pessoas que procuram um psiquiatra, 9 não é depressão. 2 de amor, 2 de dívida, 2 de cotovelo, seja o que for. E ele não quer fazer o trabalho de casa. O que é o trabalho de casa? Melhorar no que você come, como você bebe, como você ama, perdoar as pessoas. As pessoas vivem, cada dia que passa, no embotamento de tantas certezas de julgamento e são incapazes de fato de perdoar, são incapazes de ter empatia. Nós tivemos agora recentemente essa história desse deputado de São Paulo que demonstrou, vamos dizer, a escrotidão da falta de empatia. Isso é exclusividade dele, né, em ver as ucranianas e a maneira, né, tipo, nefasta que ele falou? Não! Isso está quase presente em todos os seres humanos, em maior ou menor grau. Porque é muito fácil dizer que eu tenho empatia pelas pessoas que sofrem na Ucrânia, que estão passando fome na África, mas eu não dou um sorriso para o porteiro lá embaixo. E isso vai repercutir no seu humor, isso vai repercutir na sua vida. E as pessoas vivem hoje em dia, e pode ter certeza que vai estar estampado na grande mídia, Veja e por aí, falando sobre a pandemia da depressão e os novos medicamentos. Só para finalizar, eu vou contar uma parábolazinha que está no meu livro. Um médico que morava no interior mandou o seu filho estudar na capital. Durante anos o filho estudou na capital, enquanto isso o médico atendia um rico fazendeiro que tinha uma ferida na perna. O filho se formou, voltou para o interior e o pai, médico, tudo orgulhoso, gaboso, passou alguns pacientes, inclusive o velho rico fazendeiro. Em uma semana, o jovem médico tratou da ferida do velho fazendeiro. E aí ele falou: pai, sabe aquele velho rico fazendeiro que tinha aquela ferida na perna, que você ficou 10 anos tratando dele? Em uma semana eu curei a perna dele. Aí o pai olha para o filho e diz: sabia, filho, que foi graças àquela ferida que eu pude pagar a sua faculdade de medicina na capital? O que eu quero dizer com isso? Que hoje em dia estão transformando a depressão e muitos dos transtornos psiquiátricos como se fosse a velha ferida do fazendeiro. Você vai se tratar ad eterno, o que é para ser feito não é falado, as consultas se transformarem em miojo lamen e você não faz o dever de casa, que é cuidar dos seus instintos básicos. Quem esqueceu é só lembrar do que um cachorrinho faz e lembrar da pesquisa da felicidade que eu fiz. Estar com quem gosta, não ter dívidas e ter um trabalho. E é claro,
agradecer a Deus por a gente estar aqui agora. Muito bem. Doutor Davi, eu vou te confessar que eu vou reassistir esse programa no mínimo umas 10 vezes para poder aprender pelo menos 10% dessas dicas, de todos esses toques que o senhor deixou aqui marcado no programa. Antes de despedir, eu gostaria que você repetisse o seu Instagram e aonde é que encontra o seu livro e essas dicas mais. Onde que te encontra? O meu Instagram é @DaviVidigal, Davi sem D no final, Vidigal que nem a favela do Vidigal, e lá você pode pedir no direct o livro. A gente tem o livro físico, temos também em formato audiobook e e-book que está no Hotmart. Mas lá pelo meu Instagram, @DaviVidigal, vocês vão saber mais sobre o meu trabalho, sobre as palestras que eu realizo pelo Brasil. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado pela contribuição, não vou nem falar participação, pela sua contribuição, boa palestra e pode ter certeza que a gente se encontra, tá bom? Muito grato, viva vocês, já faço essa perguntinha, o que vocês fizeram de bom pela sua vida hoje? Se vocês não tiverem muita coisa para escrever, já começa por aí o teu tratamento para depressão e ansiedade. Grato, gente, até a próxima. Muito bem, tá aí o doutor Davi Vidigal. Que dica, que programa foi esse? Que aula, hein? Que consulta que foi essa? Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala com a médica alergista e imunologista também, Desirê Vidigal. Aí sobre as crianças, o que anda adoecendo aí as nossas crianças, o que pode, o que não pode. Todas essas dicas daqui a pouquinho no Mais Saúde aqui na tela da NTV. Isso, muito bem, estamos de volta na tela da NTV 8.1 no digital e também através do Facebook na página NTV Patos de Minas. Você que ainda não segue a NTV nas redes sociais, segue aí o nosso Instagram, @NTV Patos de Minas, e também pode seguir aí o meu Instagram também. Vamos lá, eu sigo você de volta. Qualquer perguntinha você pode também mandar por lá, @Rádio Bala. Muito bem, tá aí na sua tela, ó, Bala com 2 L, só para ficar mais bonitinho aí, tá bom? Bom, falando em bonitinho, você aí de casa, participe com a gente, porque agora o nosso assunto muda um pouquinho, mas é de suma importância para a sua rotina, para a sua vida, para a sua família e para o bem-estar da garotada, da criançada. A gente recebe aqui no estúdio, no Mais Saúde, sempre simpática com a gente, prestativa, está aqui a doutora Desirê Vidigal, que é médica alergista e imunologista também. É isso, seja bem-vinda ao Mais Saúde. Muito obrigada, espero hoje aqui a gente conversar de forma leve e tranquila sobre esse assunto que atormenta tanto as famílias, que é a saúde das nossas crianças. Então aí quem tiver dúvida pode mandar que eu vou responder. Muito bem, eu já quero de antemão falar e estender um pouquinho esse assunto para que sirva também para os adolescentes de 40 anos, assim como eu, tá bom, doutora? Pode deixar que eu dou uma dica aqui e outra ali para contemplá-los. Para você que é como eu, agora eu tô aqui como paciente também, viu? Que tem aquela alergia, você que tem aquela coceirinha, né? Para muitos falam que são toque, são chilique, mas não é nada disso. A alergia, seja rinite, sinusite ou outros nomes, ela realmente existe, né, doutora? Existe, e quanto mais os anos passam, mais ela aumenta, né? Com a mudança dos nossos hábitos de vida, com as mudanças, assim, desde lá da alimentação da mãe que espera um filho, a forma do parto, a diminuição do aleitamento materno, a diminuição da atividade física, a alimentação que está cada vez mais incorreta nas nossas crianças, isso tudo é uma bomba para impulsionar o nosso sistema imunológico a não tolerar os alérgenos que estão aí no meio ambiente e desenvolvendo as rinites, asma, dermatite atópica e alergia alimentar, sem dúvida. Ah, então quando a gente fala principalmente de alergia, pode-se dizer que é patológica, a gente herda isso dos nossos pais, ou isso vem desde a gestação? É algo que tem influência, sim, familiar. Então, se meu pai ou minha mãe tem alergia,
eu já transfiro para o meu filho uma porcentagem de 30% maior, se um deles, né, é alérgico. Se os dois pais forem, chega de uma porcentagem de 60%. Eu sei que meu filho também vai ter um tipo de alergia. Então, a partir desse momento que eu tenho essa informação, o meu cuidado desde lá da gestação, na recepção desse filho, no quarto que eu faço para ele, já influencia para diminuir essa possibilidade. Olha que interessante. Eu vou dedicar esse programa à minha filha de 21 anos que herdou de mim a rinite alérgica. Faz todo sentido. Completamente, e isso é visível no consultório, assim, impressionante como que cada vez mais está crescendo. Hoje mesmo no consultório eu só atendi criança. Ô, doutora, aí falando especificamente, a gente vai falar de alimentação, a gente vai tocar em outros assuntos na saúde das crianças, mas como a gente está nesse viés específico da alergia, eu gostaria que você explicasse se a alimentação, se durante a gestação, pode ser evitado para que essa criança, esse bebê ou recém-nascido também tenha aí essas alergias? Para o desenvolvimento de uma alergia, seja ela respiratória, dermatológica ou alimentar, nós temos vários braços que influenciam. Então, se o meu pai ou a minha mãe tem alergia, isso vai ser um braço que vai adicionar essa forte influência. Se na minha gestação a minha mãe fumou, bebeu bebida alcoólica, comeu mal, não praticou atividade física, isso influencia. Se o parto foi cesariana, isso influencia. Se lá no berçário a criança recebeu o complemento ao invés do aleitamento materno, isso também influencia. Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses já é comprovado que diminui o desenvolvimento de alergias. Se essa criança tem uma alta exposição em casa, né, dos ácaros, que são, eu costumo dizer que uns bichinhos muito pequenininhos que nós não vemos eles na poeira doméstica, se esse quarto não é bem limpo, se essa casa também não é bem limpa, com muita coisa de pelúcia, cortinas, tapetes, essa exposição vai ser maior e vai influenciar no desenvolvimento também. Então, assim, são vários fatores que influenciam, somados eles, junto com a carga genética que a pessoa pode ter ou não, o corpo, né, o sistema imunológico desenvolve a alergia. Muito bem, doutora Desirê, você aí de casa, coloca aí, Adriana, o telefone na tela, que esse assunto muito importante e pertinente a todos os lares aí, né? Para você mandar a sua pergunta. Aproveita, gente, aproveita que a doutora está aqui fazendo questão aí e vai responder a todos. O telefone já está aberto aqui comigo, daqui a pouquinho a gente manda aí algumas perguntas para você responder. Doutora Desirê, e quando que o papai, a mamãe, a vovó que cuida muito aí da criança pode se dizer que dá conta do recado, principalmente as vovós, com aquele chazinho, né? Sempre com aquele jeitinho. Não, eu vou curar essa criança fazendo isso, fazendo aquilo. Até que limite que pode e a partir de que momento pode realmente, deve, na verdade, essa é a palavra, procurar o especialista? Primeiro, a informação mais importante que a gente tem que ter na cabeça é que uma criança, até mais ou menos uns 5 anos de idade, ela tem vários episódios de resfriado de repetição. É normal e esperado que uma criança, a partir dos 2 anos de idade até os 5, tenha de 10, 12 resfriados de repetição, né, que são as gripes, as rinites virais. Uma criança, ela gasta mais ou menos de 7 a 10 dias para poder melhorar esse resfriado. Depois disso, passa pouco tempo, ela pega outro. Então, dá a sensação que a criança está sempre doente. Como lidar com isso e como saber quanto que eu devo procurar o médico, não é mesmo? Então, assim, resfriado a gente sabe, né? Os sintomas. Nariz escorre, espirra, pode dar uma febre, a criança fica mais desanimadinha, só que o estado geral dela está preservado, ela não está prostrada, ela está conseguindo comer, ela está conseguindo beber líquido. Então, você vê que a criança não está no habitual dela, mas o estado geral dela está bom.
Então, eu sempre recomendo os pais ter termômetro em casa para observar a temperatura da criança. Você pode, né, ter os medicamentos sintomáticos, que é o famoso paracetamol, se caso der febre. Então, um pico febril não é algo alarmante. Febre acima de 37,4. A criança fez um pico febril, dá o sintomático, observa, ela está bem, ela está comendo, está animadinha. Então, eu observo. Lavo bastante o nariz, continuo oferecendo uma alimentação diversificada, saudável para ela. Agora, essa febre tornou persistente, a criança está prostrada, ela não está comendo, ela precisa imediatamente de uma avaliação médica para poder fazer um diagnóstico diferencial aí com outra doença. Pode não ser só um resfriado. Então, no caso, onde começa a afetar o básico do cotidiano, é o momento ideal para procurar um especialista. Exato. Qual especialista procura? Inicialmente, você pode entrar em contato, né, com o médico assistente, o pediatra. E o pediatra, se estiver disponível, vai atender aquela criança no consultório. Mas, normalmente, a vida dos médicos andam tão corrido que não tem essa vaga disponível para quando você precisa. Então, a gente recomenda ir ao pronto-socorro, que o pediatra de plantão vai dar o primeiro atendimento, né? Agora, o que os pais me perguntam e vão muito angustiados no meu consultório é saber se aquela criança tem algum problema de imunidade por adoecer tanto. Então, eu sempre dou essa referência da quantidade de resfriado que a gente espera a criança ter e explico os sinais de alarme que a gente tem em relação à imunodeficiência, que são os problemas de imunidade. Já é bem definido na nossa sociedade de imunologia os sinais que a gente tem para alertar se aquela criança pode ter um problema. Se a senhora puder já deixar algumas aí como dica para o nosso telespectador, às vezes se identifica, né? Sim. Já serve de alerta. Isso. Então, assim, se a criança tem 4 otites no ano... O que é otite? Otite é infecção de ouvido com necessidade de usar antibiótico. Então, assim, já foi feito... Então, o pediatra avaliou, tá com febre, dor no ouvido, avaliou infecção, usou antibiótico. Passa 2 meses, otite de novo. Passa 2 meses, otite de novo. Então, 4 episódios no ano, 2 pneumonias, estomatites, que são aquelas pequenas aftazinhas na boca, que a criança fica bastante chorosa e tudo. Diarreia crônica. Quando a criança, lá pequenininha, recebe a BCG no braço, que a gente tem a marquinha, se aquela BCG dá uma reação muito grande, isso é um sinal de alerta. E histórico familiar de alguma imunodeficiência também e alguma doença autoimune, né, que é a doença do colágeno, que a gente fala, lúpus, entre outras. Então, se a criança tem algum desses sintomas, é sinal de alarme de um problema de imunidade. Resfriado de repetição dentro do esperado, que 10, 12, ou seja, todo mês a sua criança vai adoecer, quase que de 3 em 3 semanas ela vai adoecer, isso não é problema de imunidade, ok? Isso é como se fosse um treinamento do sistema imunológico dela, se adaptando, né, aos todos os micro-organismos que a gente tem aí no meio ambiente. Você falou uma palavra que está sempre cada vez mais em alta, que é imunidade, né? Ainda mais nessa pandemia que veio, porque faleceu ou adoeceu com mais facilidade, ou se contaminou por causa da imunidade. Acho que nunca se ouviu falar tanto dessa palavra, imunidade, isso mesmo, imunidade, nos dias de hoje como nos dias atuais. O que é de fato imunidade, doutora? A nossa imunidade é a capacidade que o meu corpo, né, o meu sistema imunológico tem de resistir aos micro-organismos e as doenças autoimunes, neoplasias, entre outras, porque o meu sistema imunológico não é só controlar as infecções, é controlar o não aparecimento de doenças do próprio sistema imunológico, né, que são as doenças autoimunes, as neoplasias. Então, por que uma pessoa desenvolve uma neoplasia e outra não desenvolve? Naquela pessoa que desenvolveu, em algum ponto, o sistema imunológico não deu conta ali de combater a célula que dá o estopim para a célula cancerígena, e outra pessoa, o sistema conseguiu. Então, a gente sabe que para o meu sistema imunológico funcionar bem, né, eu preciso dar substrato para ele funcionar. E não é shot de imunidade, não é pacotinho de vitaminas, receitas prontas que vão favorecer. Se a gente não fizer o básico, eu não vou ter um bom resultado. Não adianta eu pensar numa suplementação para uma criança ou para um adulto se eu não faço o básico. O que seria o básico? Então,
A atividade física. Ah, mas atividade física para criança, sim. Menos telas, mais parquinhos, mais mocambo, mais lagoa, né? Então, levar essas crianças para poder brincar ao ar livre, deixar brincar na areia, na terra, vitamina S de sujeira, né? Então, eu preciso... Repete, eu adorei essa parte. Eu costumo dizer sempre Vitamina S, vitamina S de sujeira. É preciso eu fornecer para minha criança essa exposição no meio ambiente, né? Então, assim, menos telas, menos computador, mais brincadeiras ao ar livre. Isso já é considerado atividade física para criança. Quando possível, um balé, uma natação, um futebol e assim por diante. Então, atividade física. Alimentação adequada. O que é alimentação adequada para uma criança, né? Desde a introdução alimentar, eu oferecer para ela diversidade de frutas, verduras, quantidade adequada de carboidrato e cereais. Não adianta eu querer que a minha criança come bem se eu, que sou o maior exemplo, no meu prato não tem isso. Então, assim, às vezes os pais questionam, falam que a criança não come nada, mas os pais também não comem. Certinho, daqui a pouquinho tem mais dicas aqui no Mais Saúde. Falei para você de casa que hoje o programa tava para lá de especial. Então vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e a gente volta com o nosso último bloco aqui no Mais Saúde. É o Mais Saúde que está de volta na tela do 8.1, na NTV, na nossa TV e também através do Facebook, linha direta. Para você participar do nosso último bloco, tá aí o 3821-4488 e também o WhatsApp para você ficar bem à vontade e aproveitar que o programa está no último bloco e a gente volta aqui com a doutora Desirê, que é médica alergista e imunologista também, falando com dicas e trazendo aí dicas para as nossas crianças, né? Cuidados que devemos ter e muitos fatos e muitos fakes também, né? Tem muita gente que fala, isso aqui ajuda com imunidade. A gente estava conversando aqui em off com a doutora e a gente vai aproveitar esse nosso último bloco para a gente fazer um alerta, na verdade, para quem acha que uma alergia seja coisa simples e começa a se automedicar, não. Na verdade, a criança, o papai, a mamãe, a vovó começa a insistir, medicando essa criança e não tem a cura, não tem o resultado. Isso pode se tornar realmente um perigo, né, doutora? Verdade. Uma medicação muito difundida aí é o Leucogen, que é uma medicação que até alguns médicos mesmo divulgam que ela favoreceria e melhoraria a imunidade da criança, mas assim, não tem nenhuma nota da Sociedade Brasileira de Imunologia, que é quem mais estuda sobre isso, quem mais tem interesse em descobrir e indicar algo para favorecer as nossas crianças, ela nunca recomendou. Então, assim, é algo totalmente contraditório e que eu falo com os meus pacientes que a chance de jogar dinheiro fora é muito maior. Aí fala assim, mas mal não faz. Muito paciente ainda questiona desse jeito. Eu acho que não é por aí as coisas, né? É muito melhor eu ir naquele caminho que a gente já sabe do que funciona, de ir para aquilo que é totalmente não respaldado. E quando eu estou com uma criança doente em casa, que são os sintomas, né, que eu estou esperando do resfriado, a ansiedade de eu querer fazer com que aquilo acabe é muito grande. Então, se a criança está tossindo, se o nariz está escorrendo, a necessidade por uma bombinha, a necessidade por um xarope é muito grande. E eu não preciso disso. O corpo da criança, né, ele precisa de soro fisiológico para lavar o nariz, muita água para ela beber, uma alimentação adequada e, no máximo, um bom e velho paracetamol para tirar um mal-estarzinho, uma febrinha dessa criança. Então, essa ansiedade para xaropes e tudo tem que ser, a gente tem que combater e esclarecer as famílias para poder deixar essa criança recuperar, né? Que é isso que vai acontecer na grande maioria dos casos. E quando ela não caminhar bem, você vai perceber com muita tranquilidade que a sua criança não está indo bem. E aí o médico que precisa avaliar. Muito bem. Nas suas falas aqui, doutora, eu acabei fazendo
túnel do tempo aqui no meu psicológico, e fui na época que mamãe e papai receitava e tinha sempre na gaveta umas... Você aí de casa vai se identificar com esse exemplo. Aquelas cartelinhas coloridas, cor-de-rosa, com um comprimidinho pequenininho, acho que era AS, né? Então não é bem assim hoje não, né? Nada disso. Não. É igual o famoso mel pra tosse, né? Mel, limão. A minha filha, que deve estar me assistindo, eu tenho uma filha de 3 anos, né? E a babá dela, que é maravilhosa, devo tudo a ela, graças a Deus. Edna. E a filha? Lívia, E a Edna sempre fala com a Lívia, eu vou te dar um melzinho aqui pra tosse. E às vezes, quando a Lívia tosse, ela mesmo fala, mamãe, me dá um melzinho pra eu melhorar minha tosse. E é algo assim, que vai passando de geração em geração em geração. E um mel... acima de 2 anos tá tudo bem, antes não pode, né? Mas isso é muito difundido, toda geração tem um remedinho ali que faz bem, né? Tem um chazinho e assim por diante. Então é só tomar cuidado mesmo com o abuso disso. Muito bem, outro tema importante que a gente percebe que você fica sempre muito atenta, quando a gente fala da alimentação. Isso é cada vez mais, né? A gente tem hoje, acercado aí das mídias sociais, do fácil acesso, os iFood, os food, né? Mais fácil e fascinante cada vez mais para pegar aí as nossas crianças, e a gente tem que alertar que a alimentação é uma grande porcentagem da nossa vida saudável, né? Sem dúvida. 95% das vezes, se a família conseguiu, assim, mostrar para aquela criança os alimentos adequados, ela vai aprender a comer. Tem a fase da seletividade, que ela ocorre aos 2 anos, depois por volta dos 5 anos, mas que tem toda uma metodologia de continuar, ser persistente e mostrar aqueles alimentos, né? Que isso vai passar e a criança vai continuar se alimentando bem. Um ou outro alimento ela realmente não vai gostar, porque é gosto, né? Por exemplo, eu prefiro legumes e verduras mais al dente, eu não gosto muito cozido. E a criança vai desenvolvendo esse sabor que ela prefere também. O que a gente deve ressaltar é que existe em menor porcentagem os transtornos alimentares, tem aqueles vinculados ao espectro autista e outros transtornos alimentares mais graves em que devem ser acompanhados. Então, assim, aquela família que realmente come bem, né, apresentou tudo para a criança não aprendeu a comer, precisa de uma avaliação de uma nutricionista, de uma terapeuta ocupacional, precisa de uma abordagem multidisciplinar para ver por que aquela criança não está comendo. E assim, eu descobri o que está acontecendo para esse 5% meu ter dado errado. Então aquela historinha, não, nós vamos passar ali, pegar aquele food, aquele lanchinho, porque a criança, ela come só isso, então eu vou dar só isso. Nada disso, viu, gente? Existem outras maneiras, como a doutora falou aqui, de você interagir e para ter essa vida saudável aí para sua criança, né? Não, sem dúvida. Meus pais estavam aqui, a gente até pediu pizza na sexta-feira, e aí ontem a Lívia chegou lá em casa falando que queria comer pizza de novo, que ela queria pizza. E eu falei, filha, eu também queria. Nossa, mas eu queria muito uma pizza hoje, mas a gente não come pizza todo dia. Até postei no Instagram o jantar dela de ontem, que foi muito quiabo, muita ervilha. Quantos aninhos que ela tem? 3. Olha que exemplo, 3 aninhos. Muito quiabo, muita ervilha e um ovo. E depois ela pediu para repetir. Então, assim, ela chorou, ela ficou triste. Eu falei, não, mas eu também fico triste às vezes que eu quero comer algo e não posso, mas é assim a vida, querida. É assim mesmo. E aí vai brincando. A minha época, volta a dizer também que era a época do aviãozinho, né? Olha o aviãozinho, já brincou. Olha o aviãozinho, abre a boquinha aí. Isso aí... Vale, né? Vale a pena isso. Então, aí que tem uma discussão que se eu chamar o nutricionista aqui, dá uma briga danada. Porque assim, ó, a gente não deve distrair a criança para ela comer. Então, aquela avó que fica perseguindo a criança para enfiar a comida na boca enquanto ela está distraída, né? O aviãozinho, enquanto ela colocar o tablet, enquanto ela olha ali o tablet, eu vou também colocando comida nela. O que deve ser feito desde dela aos 6 meses é o mais adequado. Na mesa, telas desligadas, a comida e ela mesma, né? Um dia ou outro, gente, comer em frente da TV
faz mal a ninguém, tá tudo bem, eu acho que todo mundo passa por isso. Agora, o que não pode é o 90% fazer errado. Então, a gente não deve forçar essa criança e distraí-la para comer. Eu preciso, com as técnicas adequadas, introduzir esse alimento e deixar ela participar. Uma coisa que eu sempre recomendo para os pais lá que vão no meu consultório é puxar essa criança para a cozinha. Introduzir ela no preparo do alimento. Fazer lá o brigadeiro de banana, o omelete, o bolinho, deixar ela mexer, levar ela para o sacolão. Isso sim é importante e faz com que essa seletividade diminua e não cresça. Muito bem, dicas válidas. Falei que o nosso programa hoje ia estar para lá de especial, importante para o nosso dia a dia, para o nosso convívio e para a nossa vida saudável, nossa vida melhor. Bom, doutora Desirê, eu gostaria de te agradecer, mas antes de ir embora, deixa aí o seu arroba, o seu contato, aonde você atende, fique à vontade. Muito obrigada. Meu Instagram é @doutora_DRA.DesirreVinhal. Eu trabalho no Hospital Imaculada, meu consultório é no IMAC, que é o nosso prédio ali anexo. Estou à disposição para quem tiver mais alguma dúvida, tiver necessidade de outra avaliação, tá bom? E fico à disposição para um novo convite. Só repete mais uma vez aí o arroba. @DRA de doutora, né? .DesirreVinhal. Muito bem, sempre simpática, sempre contribuindo. Isso é bom demais. Obrigado pela sua participação mais uma vez, tá bom? De nada. É isso. Bom, a você aí de casa, o nosso muitíssimo obrigado pelo carinho, pela sua enorme audiência. Até o próximo Mais Saúde. Para você que continua ligado na tela da NTV, acionando o departamento de jornalismo da NTV no Estúdio 1, lá está ele mais uma vez, grande, Odair Cardoso. Boa noite. Boa noite. Boa noite, David. Boa noite aos seus convidados aí. Estamos chegando com o NTV News desta terça-feira, trazendo aí muita informação, viu? Pois é, e hoje aqui no nosso programa a gente fez aquele remember de lembrar como a gente comia, se alimentava antigamente com os nossos pais, né? Era brincadeira do aviãozinho, aquele medicamento sempre guardado na gaveta, aquele chachá da vovó, né? Doutora Desirê tá aqui ainda, ó, continua com a gente no estúdio, trouxe dicas importantes que vale a pena a gente conferir no reprise, viu, Odair? Bacana demais, muito bom. É sempre bom ouvir as dicas da especialista e a doutora Desirê faz isso muito bem. É isso aí. Então, ó, bom programa, bom trabalho para você. Abraço para você, David.